Sejam bem-vindos a mais uma palestra na Fraternal. Hoje recebendo a palestrante Fernanda Andrecta, com o tema A Ordem do Mestre. Rádio e TV Fraternal sempre em sintonia com você. Boa noite, meus amigos. É com profunda gratidão que hoje nos reunimos novamente através desse canal da web que nos proporciona essa oportunidade de nós podermos falar sobre o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Nesses dias que se aproximam das festividades do Natal, esse momento que nós nos encontramos, que algo acontece em nossos corações de diferenciado dos demais dias do ano. Muitos de nós nem sabemos explicar exatamente o que ocorre. Certo é que uma lembrança se faz presente em nossos corações. Todos, de alguma forma, se sentem diferentes e, quando questionados, respondem que estão vivenciando um momento de paz. Cada qual coloca da forma como concebe, através de símbolos, de confraternizações, através da união dos familiares, ou união dos amigos, ou até mesmo aqueles que se encontram em seus lares, muitas vezes sozinhos, mas com lembranças. Pois bem, esse é um momento que todos se recordam de alguma forma, de um compromisso estabelecido. E essa união dos corações vão festejar o nascimento de Jesus, o Cristo planetário. A importância da data e o momento nos faz pensar o que de fato nessa vida vale a pena. As confraternizações, elas não são momentos de ruptura. O próprio nome já diz, nos reunimos para estarmos com aqueles os quais amamos. E muitos são os comentários, as conversas que permeiam esses momentos. É importante que antes de adentrarmos ao tema dessa noite, a Ordem do Mestre, que possamos falar um pouco de tudo que envolve esse momento. Então, muitas das vezes reunidos, os assuntos eles vão para o mundo da política, do futebol, religião ou qualquer outro assunto ou motivo que, por vezes, acaba em um rompimento, em uma divisão. Mas esse é o momento para pensarmos. O que de fato prevalece é o amor. As discussões, as desavenças, elas têm data de validade. O que fica de tudo isso é sempre o amor. No final da história, o que valerá de fato a pena é o quanto nós conseguimos amar. Pensamentos e opiniões, eles realmente precisam ser respeitados. Discordâncias entre as pessoas, elas são naturais. Não precisamos concordar, principalmente quando os assuntos eles fogem daqueles propósitos de amor, propósitos de Deus, mas também não precisamos brigar por conta disso, nos separarmos por conta disso. Lembramos nesse momento desse que é o homenageado nessa festa, Jesus. Como é que ele enxergava os homens? Ele não enxergava como algo finalizado. Não enxergava como prisioneiros dessa breve etapa que estamos aqui hoje, que é a nossa reencarnação, a melhor de todas. Mas sim, nos enxergava como indivíduos plenos de saúde e de futuro, tendo a certeza que se hoje fazemos determinadas coisas que não estão nos propósitos de Deus, um dia não mais faremos. Era assim que Jesus nos via e nos vê, meus irmãos. Somos autores do livro das nossas vidas. E como autores,
cabe a nós escrevermos as melhores histórias, as mais incríveis que pudermos. Importante sempre começarmos pensando na gratidão profunda que devemos ter para com o Pai da vida. Fazermos uma conexão profunda com Deus, e essa conexão se dá através das nossas ações. Iniciamos a maior de todas elas com a prece. Ela que nos dá a possibilidade de nos ligarmos com um plano espiritual maior. E assim, então, conseguirmos, através dessa conexão, praticarmos todo o bem possível. Com essa breve introdução sobre o que é o Natal e sobre a significação que ele tem para cada um de nós, nós convidamos para que possamos nos colocar na posição de espectadores dos bastidores que Humberto de Campos nos traz através de suas crônicas, suas narrativas que nos permitem vivenciarmos os acontecimentos do mundo espiritual como se lá estivéssemos. E aqui, então, trouxemos esse que é um texto que tem como título o tema dessa noite, a Ordem do Mestre. Ele é datado do dia 20 de dezembro de 1935, uma psicografia recebida pelo nosso querido Chico Xavier. Antes, uma breve informação a respeito deste, que nos traz essa crônica, Humberto de Campos. Ele foi, enquanto esteve aqui, um poeta, um cronista, um crítico. Ele, um imortal da Academia Brasileira de Letras. 3 anos após desencarnar, transmite ao médium Chico Xavier, através do primeiro livro, Crônicas de Além-Túmulo, alguns textos, e dentre eles este que nós escolhemos, que é muito pertinente para o momento, para esses dias que nós estamos vivenciando. Esses textos, meus irmãos, eles nos trazem, como falamos, os bastidores. Mas mais do que isso, a importância da doutrina como uma fonte de consolo e respostas para as aflições da humanidade. Assim, então, essas revelações através desse intercâmbio muito especial entre o céu e a terra. O Espiritismo, como nos relata o Miramês, no livro Horizontes da Vida, ele é, na feição do cristianismo, uma lição que nós deveríamos aprender todos, falando de todos aqueles de boa vontade e que estão com o coração aberto para o aprendizado, lições que nós aprenderíamos somente depois do túmulo. E através do Espiritismo, então, nos é antecipado. Podemos abraçar a obra da codificação, trazida por Allan Kardec, que vai nos armar de ferramentas para que possamos cumprir a nossa jornada e colocar em ordem tudo aquilo que nós nos dispusemos a fazer aqui no nosso planeta, nessa morada, nessa que nos acolhe durante milênios e que tão especialmente foi preparada pelo Cristo planetário, Jesus, para nos receber. Todas essas vezes que aqui estivemos e nesta que nos encontramos. Assim, então, a importância e a relevância deste que nós lembramos e felicitamos nesse momento, que é o momento do Natal, momento das festividades. Ele nos traz, Miramês, que nós devemos coordenar os nossos pensamentos com habilidade cristã, que eles, educados em Jesus, nos salvarão de todas as investidas das trevas.
Então aqui nós já vamos identificando o nosso grande presente de Natal. Começamos então a falar sobre a crônica, esse diálogo entre Jesus e João Evangelista, muito pertinente para esse momento, porque ela inicia justamente falando sobre a época do Natal, sobre os sentimentos no plano espiritual que trazem recordações tão abençoadas da vivência de Jesus aqui na Terra. E é o momento em que Jesus, no plano espiritual, chama João Evangelista para essa conversa, lembrando aqui da figura de João. João, que quando esteve aqui entre nós na Terra, foi um dos 12 apóstolos que caminhou com o Mestre na tarefa de divulgação e prática do amor, mas também estava entre um grupo seleto de 3 apóstolos, onde ele, Pedro e o seu irmão, Tiago Maior, compunham um grupo que acompanhava Jesus, os mais próximos, em muitos episódios narrados nos evangelhos de grande relevância, como, por exemplo, o momento do Monte Tabor. Ele estava entre os 3, que tinham, sim, uma missão e uma grande importância, como todos os 12, mas esses 3, trazendo para nós, de uma maneira muito especial, a questão de Jesus tê-los colocado, os 3. Porque o primeiro a desencarnar através do martírio, Tiago Maior, irmão de João. Depois, no correr do trabalho evangélico, Pedro, no meio, também é crucificado. E por último, com uma missão ainda muito importante de transmitir informações a nós, é o último a desencarnar. João desencarna, único de todos os apóstolos, de morte natural, próximo dos 100 anos. Então, meus amigos, ele também tinha aqui um lema que é muito importante colocarmos. O lema dele era o amai-vos uns aos outros, que ele falava incessantemente. Cada vez que um dos seus irmãos era martirizado, ao invés de ele tentar desistir da tarefa, pelo contrário, entendia como uma semente que era enterrada para que outros tantos frutos rendessem. Ele viu todos os seus serem martirizados e se despedirem. A composição do seu evangelho é permeada de amor, de vivência, de um olhar diferenciado e espiritualizado. Um olhar de quem tem a maturidade, que acompanha todas as informações. E quando trazem sua narrativa, ela vem acompanhada de muito carinho, muita vivência, questões diferenciadas. Pois bem, ele esteve com Jesus até o seu último suspiro. E ali, então, Jesus também deixa para ele uma incumbência muito importante, de cuidar da sua mãe. Quando ele diz, eis aqui o seu filho, mãe, filho, eis aqui a sua mãe. E então Maria, ela vai conviver com João até os seus últimos dias aqui na Terra. Quando Maria desencarna, João continua o seu apostolado agora como um andarilho do Cristo. A sua cama, o seu quarto, a sua casa passa a ser o domicílio do planeta. Então, ele continua a sua tarefa. João, ele incomodava porque ele continuou levando a verdade e o amor. E por conta disso, foi perseguido pelo Império Romano, que então o transfere para Roma e depois exilado
na ilha de Patmos, onde ele desenvolve toda uma missão. Porque ali permanece exilado, porém, ele continua toda a sua tarefa através da mediunidade, através do contato com os espíritos superiores e o trabalho incessante na seara do Cristo. Considerado como vidente de Patmos, porque os soldados que o acompanhavam também viam todas as suas comunicações, seja com a natureza que ali estava, seja com os bons espíritos que o acompanhavam, em toda a sua trajetória, ali na ilha, no momento que estava exilado. Também tentaram matá-lo, mas não conseguiram. Muitas eram as questões que aconteciam como fenômenos da natureza àqueles que tentavam fazer algum mal para os cristãos. E isso é narrado por historiadores de todas as ordens, inclusive aqueles que não eram ligados às questões religiosas. Ele foi o quarto biógrafo dos evangelhos, também algumas epístolas que são conferidas a ele, que estão no Novo Testamento, também o livro que encerra, que é o Apocalipse. Essa tarefa grandiosa de transmitir a revelação. Antes de ser um livro que traz tristezas, destruição, muito ao contrário. É um livro de esperança, porque nos diz que as lágrimas cessarão. Ali, neste evangelho também temos o único evangelho onde é citado o Cristo Consolador, o Consolador prometido, quando Cristo nos diz que nos traria em tempo oportuno um Consolador. Então, agora, de posse dessas informações, começamos a falar a respeito dessa que é a ordem do Mestre. Então, nesse momento em que eles começam esse diálogo, que Jesus chama João, Jesus faz perguntas retóricas para João, porque sabe todas as respostas, mas quer saber de João se ele lembra qual foi o combinado, o que é que eles haviam falado de tão grandioso que era necessário ser lembrado. Então essa narrativa começa com Jesus fazendo a seguinte pergunta na época próxima da chegada do Natal. João, lembra do meu aparecimento na terra? João, que se apresenta ali para Jesus, com a fisionomia não daquele senhor que desencarna, próximo aos 100 anos, mas sim daquele jovem que tinha todo aquela vontade, junto do cumprimento das tarefas do apostolado, do mestre, ali por volta dos seus 15, 16 anos. Essa jovialidade, ela se apresenta ali naquela fisionomia. E então, ele responde, sim, mestre, me recordo do seu nascimento no ano de 749 da era romana, apesar da arbitrariedade de Frei Dionísio, que calculou no século VI da era cristã algo errado com o seu natalício, pois coloca em 754. Aí com uma diferença de 5 anos. E aí o mestre responde, não, querido João, não estou falando das questões cronológicas. Aqui me refiro às memórias, às grandes lembranças do meu coração. E então João diz para Jesus, assim, mestre, o Senhor fala então das questões morais que envolvem esses acontecimentos. E aí ele começa a narrar todo aquele processo do nascimento de Jesus, quando traz ali na manjedoura aquela lição de humildade, revestida de fé e de esperança. Vai também falar de momentos anteriores, onde se dá a questão da fuga de Maria, da matança das crianças, da perseguição, momentos de Jesus, criança, momentos dele, jovem com seu pai, José, trabalhando na carpintaria, e aí sim,
a questão da sua missão aqui na Terra. E aí, então, Jesus faz uma nova pergunta e fala: e a respeito do meu dever, gostaria de saber como andam as coisas no planeta. Então João diz da tristeza e da vergonha que lhe causa falar sobre os acontecimentos daqueles que tinham a responsabilidade de dar continuidade na tarefa de amor aqui na Terra, porque foram todos desviados do caminho, porque se vincularam às questões materiais e que pouco se falava do amor que havia sido pregado até então pelo Mestre. João diz para Jesus que era necessário, depois que ele voltou para a pátria espiritual, que eles pudessem deixar a sua biografia, a sua passagem, mas que ela havia sido deturpada. Os homens deram conta de fazer toda uma modificação naquele contexto que era simples. E aí Jesus fala: lembra-se, querido, que foram colocados todas as questões do caminho, verdade e vida, sem que eu escrevesse apenas uma palavra. E então João diz: sim, mas infelizmente os homens não conseguiram dar conta de deixar o simples, o que toca o coração. Sempre necessário colocar as questões materiais acima das questões espirituais. Então, Jesus vai dizer para João que o que, de fato, o deixa muito triste em relação a tudo isso não é as discussões que ocorrem entre as pessoas que estão dentro das doutrinas, nem os objetos aos quais eles recorrem para poderem se lembrar daqueles que passaram por aqui, mas sim a entrega daqueles que os seguem para as questões efêmeras e passageiras. E aí, então, Jesus pergunta: não temos mais esperanças, querido João, então, em relação àqueles que estão na terra? João responde: infelizmente não, Senhor. É preciso que nos desenganemos, porque é mais provável que se tenha felicidade com os ateus no plano espiritual do que com aqueles que se dizem cristãos. E aí, então, da boca do Mestre sai um sussurro de amor, mas ainda assim, os amo a todos, como desde o primeiro momento, e não abandonarei por nada, jamais, nenhuma das minhas ovelhas. Que sugeres, então, meu irmão, que possamos fazer? E aí, então, João diz: Mestre, o Senhor já disse que cada um pegasse a vossa cruz e o seguisse. E aí, então, Jesus diz para ele: mas João, eu prometi ao mundo um consolador em tempo oportuno. Então João se lembra da passagem em que Jesus disse que traria o Consolador prometido e que foi narrado, inclusive, por ele no seu Evangelho. Nesse momento, então, peço licença para ler na íntegra o texto para que não possamos perder nenhum conteúdo que aqui está. E os olhos claros e límpidos, postos na visão piedosa do amor de seu Pai Celestial, Jesus exclama: se os vivos nos traíram, meu discípulo bem-amado, se traficam com o objeto sagrado da nossa casa, profligando, ou seja, arruinando, destruindo a fraternidade e o amor, aqui vem a ordem do Mestre, no nosso tema dessa noite. Mandarei que os mortos falem na terra em meu nome. Deste Natal em diante, meu João, descerrarás mais um fragmento dos véus misteriosos que cobrem a noite triste dos túmulos,
para a verdade, para que a verdade ressurja nas mansões silenciosas da morte. Os que voltaram pelos caminhos ermos das sepulturas retornarão à terra para difundirem a minha mensagem, levando aqueles que sofrem, com a esperança posta no céu, as claridades benditas do amor. E desde essa hora memorável, há mais de 50 anos, nos fala Humberto de Campos, o Espiritismo veio com as lições prestigiosas, felicitar e amparar na terra a todas as criaturas. Esse que é, meus irmãos, o nosso grande presente de Natal, imperecível. Basta abrirmos o nosso coração e a nossa mente para recebê-lo. E mais do que isso, colocá-lo em prática. Jesus, que é o nosso maior exemplo, é o nosso modelo e guia, aquele que nós devemos imitar. Sempre lembrarmos como Jesus agiria se estivesse no nosso lugar. E aí nos recordamos daquele momento em que, diante de uma ofensa, Jesus perdoaria. E nós ainda sentimos dificuldade. Um momento de uma discussão, onde Jesus compreenderia. E nós, por vezes, nos envolvemos em discussões. Então, alguns vão dizer, mas nós não somos Jesus. Mas se Ele é o nosso modelo e o nosso guia, o que devemos fazer se não segui-lo? E assim, aproveitando o nosso tempo, que também é um outro presente que nos é concedido por Deus, que nós possamos, no tempo que estamos aqui, fazer o melhor e imitar da melhor maneira que nós podemos. Desejamos a todos os nossos queridos amigos, nesse final de ano, um bom Natal, uma boa comemoração desse aniversariante, o mais importante de todos, que nos deu a oportunidade de estarmos aqui, através das suas mãos, do seu amor, da sua preparação para cada um de nós. Desejando que seja Natal no coração de cada um de nós e de todos aqueles que estão conosco em todos os momentos da nossa vida. Desejamos um feliz 2026 para todos também, com muito amor no coração de cada um de nós. Obrigada a todos. Que assim seja. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.